Eu gostaria novamente de elevar os nossos pensamentos a Deus em oração. E gostaria que o irmão me acompanhasse agora nesse momento de intercessão. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, buscando a Tua presença, colocando os nossos pensamentos, ó Deus, diante do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que não há ninguém melhor do que o Senhor, ó Pai, para cuidar de nós. Sabemos, ó Deus, que ainda estamos passando por um momento difícil, Pai, a nível nacional, a nível mundial. Ó Deus, então carecemos da Tua misericórdia. Precisamos, ó Deus, do Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o alívio, venha com o consolo. Ó Deus, que o Senhor proteja, Senhor, as pessoas que estão lutando, Deus, na linha de frente ali, contra essa batalha, contra o coronavírus. Que o Senhor esteja com os médicos, com os agentes da saúde, com todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma estão se colocando na brecha, Deus, para auxiliar, minimizar, ó Deus, os efeitos. Pedimos a Tua proteção também, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, o nosso país, ó Deus, sobre o nosso mundo, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, nós não queremos, Pai, deixar de ver o Senhor agindo. Então, Pai, nos dê sensibilidade em meio a esse caos, para entender, ó Deus, a Tua vontade. E assim nós buscamos a Tua face, a Tua presença. Eu peço que o Senhor olhe para a necessidade de cada um, Pai, que está nos assistindo, Pai, do irmão, Pai, que tem uma necessidade. Peço que o Senhor contemple o desejo do coração e se faça presente. Que ele sinta isso, Deus, em nome de Jesus. E eu peço que agora o Senhor nos use, Pai, para ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então vamos continuar. Nós, então, estamos tratando sobre a carta de Romanos. Na Igreja Batista em Brás Cubas, esse ano, nós fizemos um propósito de estudar as cartas paulinas. E nesse mês de março, nós começamos a estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e a gente vai dar continuidade então a esse estudo, ok? A última sessão que nós vimos, onde nós conversamos, nós vimos que o mundo inteiro estava culpado diante de Deus. Sabe, ele estava encerrado realmente na prisão do pecado, esperando então a pena da lei. Esse é o último quadro que a gente traçou, que foi do capítulo 1 ao capítulo 3, onde nós constatamos que ali tanto o gentil, os pagãos estavam sobre a condenação, o judeu ele estava sobre condenação, e vimos então que não havia distinção entre judeu e gentil, porque todos estavam debaixo do pecado. Então todos estavam sem esperança de serem justificados pelas obras da lei. Então, pelas obras da lei, nenhum ser humano poderia ser salvo. E é isso que o apóstolo Paulo ele começa esse livro, essa carta, enfatizando. Então, no resumo que a gente viu ali no capítulo 1, onde ele diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar, então ele começa dizendo por que o homem necessita de salvação. Que ele não se envergonhava porque era o evangelho de Deus, porque era o evangelho de Jesus, porque é o evangelho que transforma, que liberta, que restaura, diferente de todas as outras filosofias. Então, depois disso, dele
elevar o evangelho, dele demonstrar o porquê ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho tem essa característica salvífica, diferente de qualquer outro argumento, de qualquer outra forma da gente conversar, ou por mais bonita que sejam as palavras, por mais bonito que sejam os argumentos, o único que tem poder para salvar é o evangelho. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, o evangelho que impacta, que salva. Então ele fala, olha, esse evangelho que eu não me envergonho, ele tem poder para salvar. Salvar por quê? Tanto o judeu como o grego, eles são indesculpáveis. Tanto o romano, com o seu poder, como o bárbaro, na sua simplicidade e na sua humildade. Todos eles estão no mesmo patamar diante de Deus, condenados. Então eles precisam de salvação. Então foi aqui que a gente terminou a última narração, a gente terminou a última exposição, ou seja, o homem ele se viu inteiramente preso no pecado, esperando apenas a pena da lei. Do lado humano, então, não havia nenhuma possibilidade de escapar. A libertação só poderia então vir do lado divino. A maneira de escapar agora, ela é revelada através do quê? Através da justificação pela fé. Então é isso que a gente vai partir agora dentro do argumento de Paulo, a partir do capítulo 3, do versículo 21. O apóstolo Paulo, então, ele começa a trazer a solução para o estado em que o homem se encontrava. Então, a única forma do homem ser salvo, ele ser liberto, é através da justificação pela fé. Por justificação, queremos dizer, então, que este é um ato judicial de Deus, por meio do qual aqueles que põem a sua fé em Cristo, então são declarados justos diante dos olhos dele, e livres, então, de toda culpa, de todo castigo. E isso pode ser ilustrado bem quando a gente pensa sobre um prisioneiro sendo absolvido por um juiz. E esse juiz, então, o declara inocente. Essa é a ideia de justificação. Alguém que está preso, um prisioneiro, que naquele momento ele recebeu do juiz uma sentença que o declara inocente. Ele foi declarado justo. E é isso que essa sentença de Romanos agora vai trabalhar. Ele traz então a esperança para o homem. Ele traz então a demonstração da atuação de Deus, o Deus que salva, o Cristo que salva. Este é o evangelho que o apóstolo Paulo então não se envergonha, ok? Então nós vamos notar nessa sessão algumas coisas. Primeiro, o fato da justificação pela fé. Do capítulo 3, do versículo 21 ao 31, nós vemos que o judeu, ele não podia ter um conceito de justiça que não procedesse da lei. Mas, como a lei condena em lugar de justificar, ela não pode trazer salvação. Então é isso que a primeira coisa nós percebemos quando lemos então essa sentença do capítulo 3, do versículo 21 em diante. A lei está ali e esse é o padrão de salvação, esse é o padrão que eles entendem de justiça, mas só que a lei não salva, a lei condena. Então, onde que eles iriam encontrar salvação? Agora, no entanto, então, de acordo com Paulo em Romanos, ele diz que Deus revela uma justiça que é sem lei, mas que é um dom. No capítulo 3, no versículo 24, então, ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo lhe diz que agora a salvação ela veio de graça, como um dom, como um presente de Deus, obtido por meio, ou obtido para todos os que creem.
em Cristo, de acordo com o versículo 22 do capítulo 3, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, e nisto não há distinção. Então, todos os que são salvos é que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Como todos estavam condenados por causa do pecado, agora ele declara que todos os que creem estão salvos, encontram essa justificação. E isso se tornou possível, então o texto ele continua dizendo, por causa da morte expiatória de Cristo. Tá? E não por causa de alguma coisa que o homem fez. Então a própria fé não é mérito do homem. Então Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Aqui a gente já começa a perceber alguns termos, né, importantes: redenção, justificação, propiciação. São os termos que, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que os puritanos você não poderia dizer sem que houvesse algum tremor nos seus lábios, de tão importantes que eles são e o tanto que eles representam para a nossa salvação. Então, essa nossa justificação foi possível por causa da morte expiatória de Cristo. Então, Cristo ele morreu e pagou a pena pela lei no nosso lugar. Então, Deus, neste momento, ele é o justo justificador. É aquele que nos justifica pelo fato dele ser justo. Então, ele é aquele que tem condição de pagar pelas nossas falhas. E isto é, ou seja, Deus, ele pode absolver um pecador sem violar as exigências da lei sagrada. É o único que pôde dizer isso, é o único que pôde fazer isso. Então a gente percebe que dentro dessa sentença, o fato da justificação pela fé é que nós somos justificados de graça. É um dom de Deus. E através dessa justificação nós somos redimidos, comprados. O termo aqui também é a ideia de um escravo que foi comprado por um novo dono. E a partir daquele momento ele foi liberto. Um escravo, houve a redenção, a remissão dele. Então, o termo emprestado no mercado de escravatura. Agora você é liberto. Houve a redenção por meio da justificação, por meio da fé, para todo o que crê. E Jesus morreu para que isso acontecesse. Então Deus ele é justo e justificador, porque nele não há pecado, então ele é capaz de suprir todas as exigências da lei. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. E ele supriu, então ele levou a ira de Deus, sem violar as exigências de Deus, carregou sobre si. Então eu queria que a gente pensasse, esse é o primeiro ato, é isso que a gente nota nessa sessão, que existe então essa justificação que é pela fé. No capítulo 3, do versículo 21 ao 31, o apóstolo Paulo ele trata isso. O segundo ponto que nós percebemos aqui nessa sessão, onde que nós estamos falando sobre a justificação, é que existe uma ilustração do Antigo Testamento a respeito da justificação pela fé. Aí a gente parte para o capítulo 4. E para explicar então sobre a justificação pela fé, para que aqueles irmãos da igreja de Roma entendessem, ele traz então para aquela igreja que tinha um conhecimento também da Escritura, tá? Sobre as experiências ali do povo judeu com as Escrituras. Então Paulo prova que essa doutrina da justificação, ela não é nova, né? Antes de tudo, até ele menciona, então no capítulo 4, usando o exemplo de Abraão, dizendo que diremos dos nossos antepassados, do nosso antepassado Abraão, e ele começa o capítulo 4 dizendo assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras, Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça.
Então o argumento de Paulo aqui, ele prova então que essa doutrina, que não é nova, antes de tudo, quando ele menciona Abraão, ele diz que o judeu ali, ele aprende que a sua justificação, assim como a de Abraão, que é o pai de todos os fiéis, que foi considerado amigo de Deus, esse patriarca que era justo diante de Deus, mas a sua justiça, ela era pela fé e não por obras. Então o apóstolo Paulo ele desenvolve esse argumento aqui nesse capítulo, dizendo que a sua fé precedeu a lei. Ou seja, ele foi acreditado justiça antes de que houvesse a lei, antes que houvesse uma obediência a essa lei. Ele teve fé na promessa. Teve fé na promessa e se tornou pai de todas as nações. Acreditou naquilo que Deus lhe havia dito. E isso lhe foi acreditado como justiça. Um outro exemplo que o apóstolo Paulo lhe utiliza é a partir do versículo 6, ele usa o exemplo de Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, onde que ele diz que esse também recebeu testemunho, não por causa da sua própria justiça, porque a gente sabe que ele cometeu muitos pecados, e pecados que a Bíblia faz questão de relatar, e traz para a gente, para que a gente entenda quem era Davi dentro da sua íntegra, sim, um grande rei, um rei escolhido segundo a vontade de Deus, um rei que tinha capacidade realmente de cantar, de compor os seus cânticos, um rei que se destacou por causa da sua organização militar e por causa da unção de Deus sobre ele, um rei que também pecou, que adulterou, que matou, que tinha o sangue nas mãos, que foi um pai terrível, e as escrituras nos mostram isso. Então a Bíblia demonstra, o próprio Davi então lhe escreve, como são felizes aqueles que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então o próprio Davi, ele foi considerado justo, não por aquilo que ele fez, não por causa das suas obras de justiça. Então o próprio Davi, de acordo com o apóstolo Paulo, aqui ele também foi justificado pela fé, pela sua crença em não merecer tudo aquilo que Deus lhe havia prometido. Então Deus reconhece isso, Davi reconhece isso, Abraão não sendo justificado pelas obras, mas pela fé, e isso ele foi acreditado, porque ele acreditou, ele foi acreditado como justiça. Davi, um homem cheio de falha, o apóstolo Paulo argumenta então isso, olha, eu cometi pecados, Deus então acreditou justiça independente das suas obras. No versículo 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz. Então é essa fé nesse Deus que chama à existência as coisas que não existem, é que nos torna justo, é fé na obra salvífica em Cristo. Então, quando depositamos a fé na obra de Cristo, na salvação que há em Cristo, nós nos tornamos justos. Então, ele parte para esse argumento, dizendo que esta palavra lhe foi creditado, não foram escritas apenas para eles, ok? Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, nós os que cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, sabe, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, nós que acreditamos nisso também teremos justiça acreditada, que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então essa é a fé que nós temos, é isso que nós acreditamos e é isso que nos torna justo.
É isso que nos liberta. É isso que nos livra das consequências do pecado. Irmão, a gente então começou o capítulo 1, ali até o capítulo 3, demonstrando bem quem nós somos. Sabe, o quanto a nossa natureza nos condena, o quanto a nossa herança de Adão, sabe, nos afasta de Deus e nos deixa inadequado aos seus olhos. O quanto a lei está ali para nos mostrar que nós não podemos e não conseguimos agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. E agora, o apóstolo Paulo, então, ele começa a dizer que, ok, vocês estão nessa situação, mas Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu não me envergonho do evangelho, que me confiou esse evangelho, sabe, ele tem poder para salvar. E agora então ele desenvolve essa ideia dizendo que a salvação vem através da justificação, a justificação pela fé. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, isso nos acredita uma justiça diante de Deus, ou seja, Deus não nos enxerga mais, mas ele enxerga a obra de Cristo, ele enxerga o Cristo justo quando ele olha para mim e para você, porque nós depositamos a nossa fé nele. E a terceira aspecto que nós podemos notar nessa sessão sobre a justificação pela fé é os resultados da justificação. E isso é maravilhoso, meu irmão. E ele começa dizendo no capítulo 5, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo então assim, toda aquela nossa perseguição, todo aquele nosso sentimento de angústia, sabe, essa carta de Romanos, ela não pode ser lançada ao vento, ela não pode ser esquecida, porque ela sacudiu o Império Romano, ela fez com que os crentes ali se levantassem fortes, que os crentes ali fizessem tanta diferença, que incomodou tanto aquele império, que nós vimos que depois de alguns anos, Nero, para tentar se livrar dos cristãos, coloca fogo na própria cidade, para jogar a culpa nos cristãos. E nós passamos o correr do tempo, Agostinho se converte lendo essa carta, e hoje ele é um dos principais pais da igreja, da história da igreja. Muito dos conteúdos que nós temos sobre teologia vem dele. O tempo passou, e novamente essa carta foi pega agora por um homem que sofria no seu coração porque se sentia inadequado diante de Deus, que se sentia impróprio, impuro, e por mais ali no século XVI, no meio daquelas trevas, no meio daquelas ruas escuras, ele acha essa carta de Hebreus, de Romanos, ele lê essa carta, e ele entende que a justificação é pela fé e que através dessa justificação ele tem paz com Deus e que não é através do pagamento de indulgências, não é através de uma confissão por um sacerdote, mas é o se colocar diante de Deus. Lutero se sente livre, sente a paz que vem do Senhor, porque ele reconhece, então, e ele entende, ele se apropria que a justificação é pela fé. E que a fé, sabe, e essa justificação produz paz. E é assim que a gente começa esse momento desses resultados da justificação. Então, o capítulo 5, ele traz essas ilustrações, que nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Através, então, da fé que nós temos acesso à graça, e essa graça nos mantém firmes. Versículo 2. Então, nós nos gloriamos na esperança. Então, existe o aspecto aqui da salvação presente, passado, onde Deus nos salvou ali na cruz, nos justificou, ou seja, um ato passado. Existe a salvação presente, que é o ato da santificação. Ele fala que então que essa salvação, essa justificação, ela tem nos santificado. E aqui ele também trouxe o aspecto então
de uma esperança de salvação futura, onde nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando a gente fala esperança, é daquilo que a gente não está vivendo ainda. Demonstra que a gente vai viver coisas melhores e superiores diante de Deus. E não somente isso, então graças a isso, porque nós somos justificados pela fé, nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e essa esperança, então, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Talvez seja uma palavra que você precisa nesse dia. Saber que diante dessas tribulações, Deus está trabalhando na nossa vida, está lapidando o nosso caráter, está nos ajudando na nossa fé, está nos fortalecendo para que nós sejamos aprovados e tenhamos um caráter aprovado no final. Esta é uma verdade de Deus, e essa verdade, então, essa esperança não nos decepciona, porque Deus está derramando seu amor em nosso coração. Então Deus demonstra o seu amor para conosco, quando Ele morre em nosso favor, ainda enquanto somos pecadores. Esse é o benefício da justificação. Tudo isso Deus derrama sobre nós quando Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso status, Ele muda ali você de condenado para justificado, de perdido para salvo, de criatura para filho. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo não se envergonha. Esse é o evangelho do qual nós estamos compartilhando aqui. E esse evangelho nos dá o benefício de sermos reconciliados com Deus. E é isso que ele diz no versículo 10. Então, nós recebemos através dessa justificação, a reconciliação, a alegria, a paz, o caráter aprovado, a esperança. Quantos benefícios Deus tem nos concedido. A reconciliação, meu irmão. Então entregue a sua vida ao Senhor. Essa é a segurança que nós temos, paz e alegria. Nós recebemos dessa justificação. E o quarto aspecto que nós notamos aqui, sobre a justificação da fé, para a gente encerrar esse momento, é a segurança que nós obtemos através dessa justificação. Então, através da justificação, pela fé, nós estamos seguros diante de Deus. Então, certamente, como o primeiro Adão trouxe o pecado, isso acarretou condenação e morte para todos os seres humanos. E a partir do capítulo 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo ele começa a dizer isso, que o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo fato então de que a morte também veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então o apóstolo Paulo ele traz isso e ele amarra isso. Gênesis, o pecado, e com o pecado veio a consequência, a contaminação, e todos os homens, através deste vírus, todos os homens estão condenados. Estão distantes de Deus, estão mortos, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Então não é simplesmente a lei que fez com que esse homem se tornasse condenado, não, porque a desobediência veio antes da lei. O apóstolo Paulo então ele diz que esse pecado então ele já reinava no coração das pessoas, porque todos pecaram. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante a Adão, pelo qual o tipo, porque ele era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, ele começa agora a fazer umas comparações, e que é de extrema importância para as nossas vidas. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Ou seja, muitos morreram por causa da transgressão de Adão. A raça inteira humana foi condenada por causa de Adão. Mas pela dádiva
e pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência de um pecado de um só homem. Por um pecado veio julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então o apóstolo Paulo ele diz aqui assim, olha, qual que é a minha segurança? A minha segurança é que realmente o pecado ele veio de um só homem, né, de Adão, mas a união com Deus veio desse segundo Adão, do qual nós vemos que resulta justiça, justificação e vida. E esses efeitos, então, da consequência da ação de Cristo é incomparável. O pecado realmente trouxe a morte para muitos, mas a dádiva, a graça de Cristo transborda ainda mais para aqueles que foram justificados. Então nós vemos que primeiro o pecado trouxe condenação, e nós vimos também então que a dádiva ela trouxe justificação, e essa justificação é incomparável. E o pecado veio, por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e de dádiva, da justificação, da justiça, que reinarão em sua vinda por meio do único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida, e vida a todos os homens. Então essa justificação, sabe, ele veio como uma segurança, porque os efeitos da salvação em Cristo são infinitamente superiores às consequências do pecado. O ato do Filho de Deus se entregando em meu lugar, morrendo ali na cruz para nos salvar, é infinitamente superior. A ira de Deus foi aplacada, sabe? A ira de Deus foi apaziguada na cruz. Cristo levou sobre si os meus pecados. O castigo hoje que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Eu queria que a gente pensasse e terminasse com a segunda ilustração, porque é isso que nos traz segurança, é a justificação em Cristo. Nós somos declarados justos, então hoje já não há condenação para mim, hoje já não há condenação para você. Cristo, quando ele morreu, quando ele estava na cruz, uma das palavras que ele gritou na cruz foi: está consumado. E o que isso significa? A gente precisa entrar no texto, no contexto da época. E a gente vai terminar pensando desta forma. Na época, sempre quando alguém era sentenciado para prisão, esse prisioneiro colocado lá, digamos que ele tenha sido condenado a pegar 5 anos de detenção, de prisão. Então, periodicamente, era colocada uma placa em cima da cela que ele estava preso. E, digamos, ele entrou na cela com uma sentença de 5 anos. Então era uma placa de 5 anos que ia em cima da cela. Daí passou um ano, trocava-se a placa, 4 anos ainda faltam para ele cumprir a sua sentença. Passou 6 meses, 3 anos e 6 meses falta para que ele cumpra a sua sentença. E assim ia no correr do tempo, e a placa era sendo substituída de acordo com o período que faltava para que ele cumprisse toda a sua pena. E quando faltasse alguns dias, e colocando 5 dias, quando ele cumpre toda a sua sentença, e a cela ela fica vazia porque ele saiu, ele se tornou livre, a placa que era colocada era: está consumado.
que a gente entende então aqui quando Jesus ele grita, está consumado? Ele está dizendo que a nossa sentença, sabe, o castigo, sabe, que do qual nós merecíamos, a punição que era contra nós, ele levou sobre ele. Ou seja, ali, para o Regis, para você, meu irmão, já não há condenação, está consumado, eu paguei por você. Esta é a mensagem, isto significa justificação. O estar consumado de Jesus ali significa isso. Eu paguei o meu pelo erro dele. Eu paguei pelo pecado dele. Hoje já não há mais sentença contrária. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. É esta mensagem que eu queria acabar trazendo para você. Na última aula, nós acabamos vendo que nós não tínhamos esperança pela realidade de quem somos. Hoje, nós terminamos essa sentença, entendendo que em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos justos, em Cristo nós recebemos então vários benefícios dessa justificação, paz, alegria. Nós nos gloriamos em Deus, nós nos gloriamos até na tribulação, porque ela produz perseverança, perseverança, caráter aprovado, e essa esperança que sabe que produz reconciliação. Quão preciosos esses momentos, quão preciosa essa leitura. Gaste um tempo para estudar o livro de Romanos, essa carta que impactou a vida de muitos. Eu creio que ela pode impactar a sua vida. Que Deus o abençoe. Obrigado. Amém.